E as novas pesquisas eleitorais mexem com a pré-campanha de Lula e também com a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. E também para quem pretende concorrer ao Senado nos estados. O nosso convidado é o cientista político Cristiano Noronha. Boa tarde, Cristiano. Um prazer te receber. Boa tarde, Kobayashi. Prazer estar aqui com vocês. Cristiano, quero a sua análise em relação às últimas pesquisas. Como é que você recebe esses últimos números que a gente viu em diversas pesquisas, né? Que mostra, de alguma maneira, uma estagnação do presidente da República e ali um crescimento, uma aproximação do Flávio Bolsonaro. Cristiano Noronha. Bom, Kobayashi, o que as pesquisas estão mostrando, que era esperado, né, é o crescimento do Flávio. Afinal de contas, ele se colocou como sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente olha as pesquisas lá de dezembro, antes da confirmação do Flávio, a distância entre ele e o Lula estava ali na casa dos 17%. Então, à medida que ele se torna conhecido e que ele vai se apresentando como candidato, já está viajando por alguns estados. Nesse final de semana teve em Rondônia, tem mais cidades do Nordeste também que ele está visitando. A expectativa é de que ele vá consolidando e estreitando, sim, cada vez mais essa diferença. Por outro lado, as pesquisas também estão mostrando que o governo está tendo dificuldade em colher o resultado daquelas medidas que o governo acreditava que iria melhorar os índices de popularidade do presidente Lula, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, medidas como a questão do gás do povo, né? E agora, a guerra do Irã coloca um ingrediente ainda mais desafiador para o presidente da República, visto que isso acaba resultando em aumento de preço de combustível e também no impacto sobre a inflação. São dois temas bastante delicados, onde o eleitor percebe isso com uma rapidez muito grande. E também, além desse episódio internacional, um outro desafio para o governo é toda essa questão envolvendo o Banco Master. Não que essa questão ela envolva diretamente o governo ou o presidente da República, mas um dos temas que a população tem apontado como principal problema do país é a questão da corrupção. E quem está no governo acaba sendo impactado com uma dose maior, vamos dizer assim, de responsabilidade sobre isso que está acontecendo. E, além disso, né, esses eventos, eles acabam, de certa forma, rivalizando com a agenda positiva que o governo tenta implementar. Então, o desafio para o governo é muito grande, e isso já está, inclusive, pressionando para que o PT antecipe uma campanha de ataque, né, ao Flávio Bolsonaro, tentando, obviamente, fazer com que ele também sofra alguns desgastes aí junto à opinião pública. Cristiano, eu vou trazer o Diego Tavares para essa conversa também, ele vai te fazer a próxima pergunta. Professor Cristiano, boa tarde, um prazer conversar com o senhor aqui na Jovem Pan News. Professor, pelo que o senhor desenhou nesse seu primeiro comentário, Flávio tem jogado o jogo direitinho, ao passo que o presidente Lula tem encontrado algumas dificuldades, seja pelas pautas escolhidas como pautas eleitorais, seja pela própria conjuntura política do país. Na sua avaliação, qual que é o grande desafio da candidatura de Flávio Bolsonaro, considerando o atual panorama, para que esse padrão continue se repetindo e ele chegue com mais competitividade às urnas do mês de outubro? Olha, Diego, a gente tem verificado que vamos dizer assim, quem é de direita e bolsonarista já está com o Flávio, né? E a gente percebe também quem é de esquerda e se declara como lulista já vai votar no presidente Lula. Então, o grande desafio do senador Flávio Bolsonaro como candidato é ele atrair essa parcela do eleitorado independente. Então, sobre isso, ele está fazendo alguns gestos acertados, dizendo, né, que
que é bastante moderado, e ele está tentando também insistir muito nessa situação. Acredito que um passo importante também vai ser a escolha do vice do Flávio. Eu acredito que ele deveria buscar uma opção que, de certa forma, compense ali um pouco, ou pelo menos invada determinado campo do presidente Lula. Por exemplo, poderia ser um vice nordestino, onde o presidente Lula é bastante forte no Nordeste. Isso poderia ser uma sinalização importante, né? Nas últimas eleições também, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma certa dificuldade com o eleitorado feminino. Então, também poderia ser uma vice-mulher que pudesse dialogar e até, eventualmente, bloquear determinados ataques que o governo Lula e seus aliados fazem em relação ao Flávio. Nesse sentido, eu acredito que a senadora Tereza Cristina, na minha opinião, ela seria um nome perfeito para compor essa aliança. Então, esses movimentos aí próximos que o Flávio vai fazer podem ser fundamentais para o sucesso ou não da candidatura dele, considerando que a gente tem uma eleição bastante apertada e que, na minha opinião, não vai ser decidida por mais de 4% dos votos. Cristiano, ainda nessa linha sobre escolha de vice, como você avalia o nome de Romeu Zema em sendo cogitado para disputar a eleição com o Flávio Bolsonaro? Chegou junto com ele nas manifestações que ocorreram aqui na Avenida Paulista, aquelas convocadas pelo Nicolas Ferreira. Ele já tinha se anunciado como alguém que poderia ser candidato a vice, né? Lá atrás, o Partido Novo tem essa ligação com o PL também. Em alguns estados, como por exemplo no Rio Grande do Sul, e em outros já há uma dobradinha para o Senado entre esses dois partidos. Sua avaliação? Olha, Kobayashi, o Zema é um grande nome, governa um estado muito importante, que é Minas Gerais, e tem aquela máxima, né? Quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição presidencial. Sem dúvida nenhuma, um grande nome, mas eu não acredito que a entrada do Zema vai necessariamente fortalecer o índice de votação do Flávio. O Flávio já é do Sudeste, ele já tem boa parte do Sul e do Sudeste, essas duas regiões bastante majoritariamente alinhadas, né, com a candidatura do Flávio. Então, eu insisto, a candidatura deveria buscar um nome que pertença a uma região onde o presidente Lula é forte, ou então uma vice-mulher. Se fosse uma vice nordestina, poderia ser ainda melhor. Mas o que eu acho é que o Flávio ele teria que ir nessa direção, porque por mais, como eu disse, que seja um grande governador, tenha feito uma boa gestão em Minas Gerais, governe um estado importante, mas nesse momento você tem que buscar alguém que de repente ajude mais nesse discurso de moderação e tentar dialogar com pessoas que estão fora ali do seu círculo de apoiadores tradicionais. Cristiano, eu quero aproveitar você para a gente falar sobre disputas pelo Senado também, começar aqui por São Paulo. A gente viu o nome do Guilherme Derrite pelo lado da direita ser anunciado há muito tempo, ele já é pré-candidato ao Senado há algum tempo, vai ter o apoio da família Bolsonaro e do Flávio, né? Já estiveram juntos. Mas está faltando a escolha do nome que seria do PL, aquele que entraria no lugar do Eduardo Bolsonaro, né? E com isso a gente já viu outros se movimentando. O Ricardo Salles, por exemplo, já reafirmou nesta semana, inclusive nesses últimos dias, de que será candidato ao Senado pelo Partido Novo. Você acredita que o PL está perdendo o timing e talvez chegue tarde aí para anunciar um pré-candidato? Porque do lado de lá, da esquerda, em relação ao Guilherme Derrite, né, e ao Ricardo Salles, já tem os seus nomes sendo cotados também. Simone Tebet, Marina Silva, alguns outros sendo testados. Sua análise sobre a disputa do Senado em São Paulo? Vale lembrar que o presidente Lula também, Kobayashi, está jogando muito pesado, né? Em relação a essa eleição para o Senado, e a eleição como um todo em São Paulo. Inclusive, a ministra do Planejamento
Simone Tebet está mudando de partido, mudando de domicílio eleitoral para concorrer ao Senado por São Paulo, então uma movimentação importante. O próprio Márcio França também é um nome bastante conhecido em São Paulo, do PSB, do mesmo partido do vice-presidente da República, e de acordo com as últimas pesquisas aí também ele está bem posicionado nas pesquisas, né? Sem dúvida nenhuma, Ricardo Salles, Derrite, são nomes fortes. Agora, eu não vejo que necessariamente essa candidatura, esse nome, ele precise ser anunciado assim tão rápido, né? Vale dizer que as negociações ainda estão acontecendo e que o período de convenção partidária para a escolha das candidaturas ele vai do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, então tem tempo ainda para que esse nome seja escolhido, né? Então, eu não acredito que necessariamente essa demora ou essa falta de definição seja necessariamente um problema. O problema é a unidade, ou seja, uma vez definido o nome, que esse nome tenha efetivamente o apoio, o envolvimento. Nesse aspecto, muito provavelmente ali o apoio do governador Tarcísio de Freitas nesse nome também vai ser muito, muito importante, porque o Tarcísio tem uma chance de reeleição alta, tem uma boa avaliação da gestão no Estado, né, e pode ajudar bastante essa candidatura. Então, efetivamente tem que ser um nome consensual, sem polêmicas, sem divisões. Isso é que é o mais importante, mais do que decidir um nome agora às pressas. Mais uma pergunta do Diego Tavares. Professor, outra situação que tem gerado muitas controvérsias em torno das candidaturas ao Senado é do estado de Santa Catarina. Após uma grande novela de um suposto racha no bolsonarismo, nós tivemos a confirmação de que o PL adotará modelo de chapa única com as candidaturas de Carlos Bolsonaro e da deputada federal Carol Detone, roendo aí a corda, enfim, desfazendo um acordo pré-existente que existia com o PP, para a possibilidade também de dobrada com o já senador Espiridião Amin. Na sua avaliação, isso pode causar um efeito contrário daquele pretendido? Pode levar, por exemplo, a uma possibilidade de que Amin saia como o mais votado por ter acesso também ao eleitorado de centro, além do eleitorado de direita, e com essa possibilidade também de divisão do eleitorado mais bolsonarista entre as candidaturas de Carol e Carlos? Na tua avaliação, como que essa novela, que causou tanto desgaste com a classe política catarinense, vai terminar lá em outubro? Olha, Diego, é natural, né? Esse tipo de... É sempre difícil você fazer uma composição que agrade, né, a todos. Ainda há muito tempo para... como eu disse, no caso de São Paulo, a avaliação se repete. Quer dizer, o mais importante é quando efetivamente chegar na campanha, qual vai ser o posicionamento efetivo do Flávio em relação a essas candidaturas. Ainda que tenha nomes diferentes, mas eventualmente depois, quando você tem um processo ali de condução de uma campanha amistosa, sem agressões fortes e tudo mais, eu acho que isso pode ser superado, né? É óbvio que há um processo de desgaste. Veja, houve um problema, por exemplo, também no Ceará, mas isso foi resolvido, nem por isso o Flávio deixou de crescer nas pesquisas. Então, não vejo que esse problema também em relação ao Senado, em Santa Catarina, vai ser o motivo, vamos dizer assim, que vai gerar eventualmente problemas para a candidatura do Flávio à presidência da República, né? O eleitor, ele decide para presidente da República diferente do eleitorado. Não acredito que, por mais que haja essa diferença, o eleitor chegue a votar em um nome diferente ali do campo da direita por conta dessa divisão no Senado. Mas é muito bom que a direita chegue mais perto da eleição com esses
essas questões todas resolvidas, para reduzir o máximo possível o atrito. Agora, o Brasil é muito grande e tem muitas candidaturas, é difícil você conseguir alinhar 100% ali das eleições em vários níveis, deputado, governador, senador, sem qualquer tipo de problema em nenhum estado. Sempre vai haver alguma divisão, algum tipo de atrito em um estado ou outro. O que é importante durante o processo eleitoral, você tentar não causar danos àquele campo onde você está disputando do mesmo lado, de alguma forma, embora com nomes diferentes. Cristiano, para a gente finalizar, quais seriam ali os elementos que você apostaria que poderiam ser elementos que modificassem o cenário nessa corrida eleitoral? Banco Master, desdobramentos do INSS, a inflação que pode chegar em razão do alto preço do petróleo, relação com os Estados Unidos, que deve estar no radar aí desses principais atores da política? Olha, Kobayashi, hoje a guerra no Irã, obviamente, e esse caso do Banco Master, né? A guerra no Irã, ela se agravando e aumentando os efeitos de inflação e aumento de combustíveis sobre o Brasil, ruim para o governo. Se essa guerra for resolvida rapidamente, melhor para o governo, porque as coisas se acomodam, né? O caso do Banco Master, a gente também potencialmente negativo para o governo. Agora, a gente já viu também alguns nomes do campo da direita sendo mencionados nesse escândalo. Então, isso vai depender muito do que vai ser revelado, a disposição até mesmo de Daniel Vorcaro de fazer algum tipo de fazer uma delação premiada, de trazer elementos, o desgaste ao Supremo Tribunal Federal, que isso está, enquanto maior for, isso tende a beneficiar também ao Flávio, que, afinal de contas, esse campo bolsonarista sempre criticou o Supremo Tribunal Federal, e aí vai ser aquela velha história, tá vendo? Eu disse para vocês, né? Então, óbvio que esse caso do escândalo do Banco Master também continua gerando repercussões. Agora, Kobayashi, podem aparecer elementos surpresas, a gente viu em outras eleições também acontecendo isso. O próprio Bolsonaro atribui a derrota dele, o fato do Roberto Jefferson ter recebido a Polícia Federal com granada, ou a Carla Zambelli ter apontado arma para um eleitor em São Paulo. Então, numa eleição extremamente apertada, qualquer detalhe pode fazer a diferença. E o presidente Lula também pode cometer seus escorregões, né? Frases do tipo de que o traficante, por exemplo, é vítima do usuário. Se isso acontecesse na véspera já pensou isso no último debate, óbvio que isso poderia também repercutir de uma forma bastante negativa. Então, hoje a gente está vendo esses dois grandes eventos, Banco Master e Guerra do Irã, mas de tédio a gente não morre no Brasil, né? Então podem surgir novos elementos, novos acontecimentos que possam interferir no resultado, que embora não estejam efetivamente no radar. Muito bem, conversamos aqui com o cientista político Cristiano Noronha, sempre conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Cristiano, é sempre um prazer te receber. Prazer estar aqui com vocês, Kobayashi. Bom domingo. Para nós, até a próxima.